Você levanta de manhã, ainda de camisola, e a primeira coisa que faz antes mesmo do café é engolir aquele copo d'água com alguma coisa dentro. Pode ser um comprimido, pode ser um chá, pode ser aquela mistura caseira que a vizinha jurou que faz milagre. Você faz isso todo dia, de estômago vazio, achando que está cuidando da saúde. E se eu te disser que exatamente esse hábito feito em jejum pode estar empurrando a sua pressão para cima sem você perceber? Não daqui a anos. Agora, todas as manhãs, silenciosamente, enquanto você acha que está fazendo tudo certo. E o mais assustador de tudo é que esse risco não dói, não avisa, não manda nenhum sinal claro antes de virar um problema sério. Presta atenção, porque isso é sério. Milhões de pessoas depois dos 60 tomam alguma coisa em jejum todos os dias por conta própria, sem saber que o horário, o estômago vazio e a combinação com outros remédios podem transformar um hábito inofensivo numa armadilha para o coração. E o pior é que a pressão sobe de um jeito silencioso, sem dor, sem aviso, até o dia em que aparece uma tontura, uma dor de cabeça que não passa, ou algo bem pior. Você acha que está se cuidando. E é exatamente aí que mora o perigo. Eu sou a doutora Ivone Cardoso e se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora deixa eu voltar naquilo que pode estar acontecendo com você toda manhã. Existe uma coisa que quase ninguém te conta sobre tomar certas substâncias de estômago vazio. E é justamente isso que eu vou te explicar ao longo desse vídeo. Mas antes de eu chegar no ponto mais importante, aquele que pode ser a diferença entre a sua pressão controlada e a sua pressão descontrolada sem você perceber, você precisa entender uma coisa básica sobre o que o seu corpo faz nas primeiras horas do dia. Guarda essa informação, porque ela é a base de tudo que vem pela frente. Quando você acorda, o seu organismo não está no mesmo estado que fica durante o dia. Nas primeiras horas depois de levantar, o corpo libera naturalmente uma quantidade maior de certos hormônios que preparam você para o dia. É um mecanismo antigo, da época em que o ser humano acordava e já precisava caçar, correr, se defender. Esses hormônios fazem o coração bater um pouco mais rápido e apertam levemente os vasos sanguíneos. Resultado? A pressão já sobe naturalmente logo de manhã, mesmo sem você fazer nada. Isso tem até nome, os médicos chamam de pico matinal da pressão. E é justamente nesse horário mais delicado, com o corpo já naturalmente tenso, que a maioria das pessoas resolve colocar substâncias no estômago vazio sem imaginar as consequências. Parece inofensivo. Não é. E aqui começa o problema que ninguém explica direito. Guarda essa ideia, porque daqui a pouco eu vou conectar tudo isso com aquilo que você toma de manhã. Mas antes, preciso te mostrar o primeiro erro, aquele que parece o mais inofensivo de todos e que eu vejo gente cometendo todo santo dia no consultório sem desconfiar de nada. O primeiro deles é tão comum que você provavelmente faz sem nem pensar. É o famoso comprimido tomado com o estômago completamente vazio, achando que assim ele age mais rápido e melhor. Muita gente tem essa ideia na cabeça, que remédio de estômago vazio faz efeito mais forte. E em certos casos até faz, mas faz efeito mais forte para o bem e para o mal. Quando você toma certas medicações sem nada no estômago, a absorção acontece de um jeito mais brusco, mais rápido, e a substância chega no sangue de forma concentrada. Tudo de uma vez. Para alguns remédios, isso não é problema nenhum, mas para outros, principalmente os que mexem com o coração e com a circulação, essa absorção rápida demais pode causar uma variação na pressão que o corpo não estava preparado para receber. E essa variação acontece silenciosamente, sem você sentir nada diferente, até que um dia sente. Só que ainda não é isso o mais preocupante. Segura essa informação, porque tem um detalhe sobre a combinação de coisas que você toma de manhã que é muito mais grave, e eu vou chegar lá. Antes, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com uma senhora que eu atendi no consultório, porque essa história vai te ajudar a entender exatamente o que estou tentando te mostrar. Ela tinha 68 anos, cuidava da saúde com carinho, fazia tudo o que achava certo. Todo dia, assim que acordava, ela tomava um copo grande de café puro e forte, bem amargo, antes de qualquer outra coisa. Dizia que era o momento dela, o cafezinho sagrado da manhã. Só que junto com o café, ela engolia o comprimido da pressão. E ela vinha reclamando de umas palpitações, de um coração acelerado logo cedo, de uma agitação estranha que ela não sabia explicar. Ela achava que era ansiedade, coisa da cabeça. Não era, você já deve estar desconfiando do que estava acontecendo com ela, mas segura essa curiosidade, porque a explicação completa vem mais para frente e ela vale ouro.
O que eu quero que você entenda agora é que amanhã, esse período que parece tão tranquilo, é na verdade um campo minado para quem tem pressão alta e não presta atenção nos detalhes. E o café, meu querido, minha querida, é só a ponta do iceberg. Tem coisa que as pessoas tomam de manhã achando que é super saudável e que mexe com a pressão de um jeito que ninguém imagina. Coisas que parecem cuidado, coisas que viraram hábito, coisas que você repete todos os dias sem questionar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você toma alguma coisa em jejum de manhã por conta própria, sem o médico ter mandado? Pode ser um chá, um suco especial, uma mistura, um suplemento, um comprimido que você mesmo decidiu tomar. Escreve aqui embaixo nos comentários o que é que você toma logo cedo de estômago vazio. Eu leio os comentários e isso me ajuda a entender o que está acontecendo aí na sua casa, na sua rotina. E fica tranquilo porque muita gente vai se identificar com o que você escrever. Escreve lá, que mais pra frente eu vou comentar sobre alguns desses hábitos que aparecem sempre nesses comentários. Agora vamos ao que interessa. Aquele café forte da manhã, tomado em jejum, tem um componente que você conhece bem, a cafeína. E a cafeína faz uma coisa no corpo que muita gente subestima completamente. Ela aperta os vasos sanguíneos e faz o coração bater mais rápido por um período. Quando você toma café de estômago vazio, a cafeína é absorvida mais rápido ainda e o efeito na pressão fica mais forte. Agora, imagina isso combinado com aquele pico matinal natural da pressão que eu te expliquei lá no começo. O corpo já está com a pressão naturalmente mais alta de manhã e você joga a cafeína concentrada em cima disso. É como jogar lenha numa fogueira que já estava acesa e crepitando. Mas calma, porque aqui vem uma parte que muita gente entende errado. E eu preciso esclarecer antes de seguir. Não estou dizendo para você largar o café. O café tem seus benefícios e para muita gente ele nem mexe tanto assim na pressão. O problema não é só o café isolado, sozinho. O problema é a combinação, o horário e o estômago vazio. E é aí que a coisa fica interessante, porque a maior parte das pessoas nunca parou para pensar em como esses três fatores se juntam de manhã e se potencializam. Lembra da senhora dos 68 anos que eu te falei? Pois é, o problema dela não era só o café. Era o café forte, em jejum, no mesmo instante em que ela tomava o remédio da pressão. Alguns remédios de pressão, quando tomados junto com cafeína em grande quantidade e estômago vazio, podem ter o efeito prejudicado ou provocar reações que deixam a pessoa com o coração disparado. O corpo dela estava recebendo dois sinais contraditórios ao mesmo tempo, um puxando para um lado e outro puxando para o outro, e ficava naquela agitação sem entender nada. Quando ela separou as coisas, tomou o remédio com um pouco de comida e deixou o café para um pouco depois, a agitação melhorou muito. Um ajuste simples, sem trocar nada, só reorganizando a manhã dela. Mas eu prometi que ia chegar num ponto mais grave, e a hora é agora. Porque tem uma coisa que as pessoas tomam de manhã em jejum achando que é o suprassumo da saúde e que pode estar sabotando o controle da pressão de um jeito que quase nenhum leigo imagina. E não é o café. É algo que a indústria vende como natural, saudável, inofensivo, e é justamente essa fama de inofensivo que torna a coisa tão traiçoeira, tão perigosa. Existe uma quantidade enorme de gente depois dos 60 que acorda e toma, de estômago vazio, aqueles suplementos e misturas por conta própria, sem orientação nenhuma. Pode ser aquele sal especial que dizem ser mais saudável, pode ser aquele suco verde carregado, pode ser aquele suplemento que o vizinho recomendou, aquele chá que promete limpar o organismo. E o grande perigo é que muitas dessas coisas contêm substâncias que interferem diretamente na pressão ou na maneira como o seu remédio funciona dentro do corpo. Vou te dar um exemplo que assusta de verdade. Muita gente troca o sal comum por aquele sal light, achando que está fazendo o melhor para a pressão. Só que boa parte desses sais substitutos troca o sódio por outra substância, o potássio. E aqui mora um problema sério para quem já toma certos remédios de pressão. Alguns desses remédios já fazem o potássio subir naturalmente no organismo. Se você adiciona ainda mais potássio por conta própria, achando que está sendo saudável, esse mineral pode subir demais, além do que o corpo aguenta. E potássio em excesso no sangue não é brincadeira. Mexe com o ritmo do coração e pode ser perigoso, principalmente depois dos 60, quando os rins já não filtram tudo com a mesma eficiência de antes, já estão mais lentos, mais cansados.
E olha só onde nós chegamos. Aquilo que parecia o cuidado mais saudável do mundo, trocar o sal, tomar suplemento, beber o suco especial, pode estar justamente atrapalhando tudo, sabotando aquilo que você mais queria proteger. Mas ainda não é o momento de eu te entregar a peça final do quebra-cabeça, porque tem um detalhe sobre o jejum em si, sobre o estômago vazio, que amarra tudo isso e que é a verdadeira chave da questão. Segura um pouco mais, porque vale muito a pena. Antes disso, deixa eu falar de uma coisa que vai fazer toda a diferença para você a partir de hoje. Ao longo desses anos, atendendo pessoas depois dos 60, eu percebi que a maior parte das confusões com pressão, açúcar no sangue e alimentação acontece por falta de informação clara e organizada. Foi por isso que eu preparei o guia completo para controlar o diabetes, depois dos 60 sem errar na alimentação, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Eu falo tanto de diabetes porque açúcar alto e pressão alta caminham de mãos dadas, e muita gente que toma coisas erradas em jejum está justamente mexendo nos dois ao mesmo tempo, sem saber. Esse guia mostra de um jeito simples o que faz sentido comer, o que evitar e como não cair nas armadilhas dessas misturas caseiras que prometem milagre e entregam problema. Dá uma olhada lá, porque foi feito com muito cuidado para a gente da sua idade, pensando na sua realidade. Agora vamos ao coração da questão, aquilo que eu venho segurando desde o começo do vídeo. Por que o estômago vazio, o jejum, é o fator que torna tudo isso mais perigoso do que parece? Presta muita atenção, porque é aqui que a maioria das pessoas erra sem nem desconfiar que está errando. Quando o seu estômago está completamente vazio, tudo que você coloca nele é absorvido de forma mais rápida e mais intensa. Não tem comida para segurar, para diluir, para atrasar a chegada daquela substância no sangue. É como despejar um copo de tinta numa jarra de água limpa, comparado a despejar esse mesmo copo numa água que já tem outras coisas dentro. No estômago vazio, a substância vai direto e forte, sem nada para frear. Então, quando você toma cafeína em jejum, ela bate mais forte. Quando você toma aquele suplemento de potássio em jejum, ele é absorvido mais rápido. Quando você toma seu remédio em jejum, o pico da ação dele acontece de um jeito mais abrupto, mais intenso do que aconteceria com o estômago ocupado. E aqui está o detalhe que amarra tudo. De manhã, em jejum, com o corpo já naturalmente com a pressão mais elevada por causa do pico matinal, você soma uma absorção acelerada de tudo que engole. Se o que você engole tem cafeína, tem potássio a mais, tem alguma substância estimulante daquele chá ou suplemento, o efeito na sua pressão e no seu coração fica amplificado, multiplicado. Não é que essas coisas sejam veneno, é que o momento e o estômago vazio transformam um efeito pequeno num efeito grande. E quando isso se repete todo dia, manhã após manhã, a sua pressão vai trabalhando sob uma tensão extra que ninguém está enxergando. Você percebe agora como 3 coisinhas simples, o horário da manhã, o estômago vazio e a combinação do que você toma, se juntam para criar um risco que não aparece em lugar nenhum, que não dói, que não avisa? Essa é a parte traiçoeira. A pressão pode ir subindo devagarinho, o coração pode ir sendo sobrecarregado e você continua achando que está tudo bem porque não sente nada diferente. Até o dia em que sente. E quando sente, às vezes, já é tarde para evitar um susto muito maior do que uma simples tontura. Deixa eu te contar mais um caso, porque ele mostra bem como as coisas se encaixam na vida real. Um senhor de 72 anos, cheio de disposição, começou a tomar de manhã, em jejum, uma mistura de água morna com limão, uma colher daquele vinagre de maçã e mais um suplemento que ele comprava pela internet, tudo antes do café. Dizia que era para desintoxicar, para limpar o sangue. Junto com isso, o remédio da pressão. Ele começou a ter uns episódios de tontura, umas variações estranhas de pressão, um dia alta demais, outro dia baixa demais, sem lógica nenhuma. Ninguém entendia. Quando ele finalmente sentou comigo e listou tudo o que colocava no estômago vazio de manhã, a ficha caiu na hora. Era uma sopa de substâncias sendo jogada num estômago vazio. Tudo se absorvendo rápido, tudo interagindo com o remédio ao mesmo tempo. Organizamos a manhã dele, separamos as coisas, tiramos o que não fazia sentido e a pressão dele estabilizou completamente, sem remédio novo, só com organização e bom senso. E é exatamente por isso que eu não quero te dar uma receita pronta, porque cada pessoa é diferente, cada remédio é diferente, cada corpo reage de um jeito. Mas eu quero te dar um caminho claro para você não continuar às cegas na sua própria manhã sem saber o que está fazendo com o seu corpo. A primeira coisa é simples, mas exige honestidade.
Faça uma lista sincera de tudo que você toma de manhã em jejum. E eu digo tudo mesmo: o café, o chá, o comprimido, o suplemento, a mistura caseira, o suco especial, aquele sal diferente que você usa. Anota num papel, sem esquecer de nada, mesmo aquilo que você acha que é inofensivo, principalmente aquilo que você acha inofensivo. Porque é justamente o que a gente considera inocente que costuma passar despercebido e fazer estrago. A segunda coisa é observar o horário de cada coisa. Aquele remédio da pressão precisa mesmo estar colado no café forte da manhã? Aquele suplemento precisa ser tomado no estômago completamente vazio? Muitas vezes, apenas separar as coisas, dar um intervalo, colocar um pouco de alimento no estômago antes já muda completamente a forma como o seu corpo recebe tudo aquilo. Não estou dizendo para você mudar sozinho a maneira de tomar seus remédios receitados. Isso quem decide é o médico que te acompanha. Estou dizendo para você levar essa lista, mostrar, perguntar, conversar. 1 minuto de conversa com o seu médico pode evitar meses de pressão descontrolada. A terceira coisa, e talvez a mais importante, é essa. Pare de tomar coisas por conta própria em jejum só porque ouviu falar que faz bem. Aquele chá que a comadre jurou, aquela mistura que apareceu no grupo do WhatsApp, aquele suplemento milagroso da internet. Nada disso foi feito pensando no seu corpo, na sua idade, nos remédios que você já toma. E de estômago vazio, o potencial de fazer alguma bagunça é ainda maior. Antes de colocar qualquer novidade no seu estômago vazio de manhã, pergunta ao seu médico ou farmacêutico se aquilo combina com o que você já usa. Essa pergunta simples pode fazer uma diferença enorme. E aqui vai um detalhe que quase ninguém pensa, mas que vale ouro. Medir a pressão em casa, de manhã, antes de tomar qualquer coisa, e depois medir de novo mais tarde, ajuda demais a enxergar o que está acontecendo. Se você anotar esses números por alguns dias e levar ao médico, ele consegue enxergar padrões que numa consulta rápida jamais apareceriam. É uma informação simples que vale mais do que muita conversa, porque mostra em números concretos o que o seu corpo está vivendo todas as manhãs, em silêncio, enquanto você acha que está tudo bem. Repara no caminho que a gente fez juntos até aqui. Nós saímos de um hábito que parecia inofensivo, aquele copo d'água com alguma coisa dentro logo cedo, e chegamos numa teia de fatores que juntos podem estar sabotando silenciosamente o seu coração. O horário da manhã, com o pico natural da pressão, o estômago vazio, que acelera a absorção de tudo, e a combinação do que você toma, café, sal diferente, suplemento, remédio, tudo se misturando ao mesmo tempo, no mesmo instante. Nenhum desses fatores sozinho seria um grande problema, mas todos juntos, repetidos todo santo dia, formam um risco que caminha na surdina, sem fazer barulho, sem dar sinal. A boa notícia, e eu faço questão de terminar com ela, é que isso está inteiramente sob o seu controle. Diferente de tanta coisa na saúde que a gente não escolhe, esse é um daqueles casos em que uma reorganização simples da sua manhã pode fazer uma diferença enorme. Não custa dinheiro, não exige remédio novo, não precisa de nada complicado. Precisa só de atenção, de informação e de um pouquinho de disciplina para mudar aquilo que virou automático que você faz sem nem pensar. Então, a partir de amanhã de manhã, quando você acordar e for pegar aquele copo, para um segundo. Só um segundo. Pensa no que você está colocando no estômago vazio, no horário que está fazendo isso e no que está juntando com o quê. Esse pequeno instante de consciência pode ser um dos gestos mais importantes que você faz pela sua saúde depois dos 60. Uma pausa de nada que pode mudar muita coisa. Se esse vídeo abriu seus olhos, se fez você repensar a sua manhã e olhar diferente para aquele copo, faz uma coisa por mim e principalmente por você. Se inscreve aqui no canal. Eu passo os meus dias cuidando de gente da sua idade, ouvindo essas histórias, vendo esses erros que ninguém explica direito, e é aqui, nesse canal, que eu trago tudo isso de um jeito simples e verdadeiro para dentro da sua casa. Ao se inscrever, você garante que a próxima informação que pode proteger a sua saúde ou a de alguém que você ama muito, vai chegar até você na hora certa. Fica comigo, porque ainda temos muita conversa importante pela frente e a sua saúde depois dos 60 merece esse cuidado todo. Cuida de você com carinho. Até o próximo vídeo.